Graças e paz, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou teólogo, missiólogo Wilson Silva, escritor, tem algumas obras aí na área teológica, professor também de teologia e, acima de tudo, um servo de Deus que está aí com o canal Semeadores da Palavra para compartilhar o conhecimento. Hoje, no vídeo de hoje, vamos abordar sobre a história da teologia. Vamos dar início a uma série estudando a história da teologia, desde a patrística, a partir do primeiro século, até os dias atuais. Na realidade, é uma longa viagem, no qual nós vamos nos deparar aí com vários períodos importantes da teologia. Nesse caso, o vídeo de hoje ele vai ser introdutório, ele vai dar início a uma série, e aí na sequência vocês vão ter aí os vídeos posteriores que vão continuar aí o conteúdo que é extremamente importante. Então, vamos juntos aí nessa caminhada, aprendendo com os antigos a pura teologia. Para iniciarmos essa reflexão sobre a história da teologia, eu quero aqui me deparar com algumas palavras do teólogo neo-ortodoxo Karl Barth. Ele faz a seguinte colocação sobre a questão da história da teologia. Vamos lá. Não podemos permanecer na igreja sem assumir tanto a responsabilidade pela teologia do passado, quanto pela teologia presente. Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Sheila Mahar e todos os demais não estão mortos, mas vivem. Eles ainda falam e exigem ser ouvidos como vozes vivas, tão certo quanto sabemos que eles, como nós, pertencem à mesma igreja. Karl Barth, ele faz um alerta ao cristão, aquele que está numa igreja, aquele que é membro, aquele que se diz seguidor de Jesus, a se atentar tanto para a teologia do passado quanto a teologia do presente. Isso é muito complexo, muito desafiador, porque hoje a gente vê uma indiferença em relação à teologia. As pessoas desprezam tanto a do passado, que pouco conhecem, como também a do presente, não constrói nada de forma teológica, e tem, na realidade, uma crítica, ou uma indiferença ao conhecimento teológico. Já Karl Barth um homem mais esclarecido em relação ao conhecimento, ele já faz esse alerta da importância de nós entendermos tanto a teologia do passado. Por que a teologia do passado? Porque ali nós vamos encontrar a raiz do conhecimento que nós temos hoje, onde que foi desenvolvido o pensamento, o que foi estabelecido como verdade apostólica e aquilo que foi estabelecido como uma heresia para a igreja. Então, estudando o passado, a gente vai perceber como os antigos foram importantes para contribuir com o conhecimento que nós temos hoje. E aí também faz alerta da teologia presente, a teologia atual. Hoje nós temos problemas que os antigos ou gerações passadas não tiveram. São problemas do mundo atual. Então nós precisamos responder a essas problemáticas de uma forma teológica. E aí nós estamos tendo uma carência de pessoas, cristãos, que realmente consigam resolver os problemas atuais dentro de um embasamento bíblico e teológico. Que ele fala sobre alguns homens, e poderíamos aumentar essa lista. Eles são homens que, em sua época, eles contribuíram para que as doutrinas verdadeiras, as doutrinas bíblicas ortodoxas pudessem ser estabelecidas. Seus ensinos, suas obras, suas vidas foram importantes para preservar. Então, portanto, quando hoje nós lemos esses homens, nós estamos resgatando as verdades estabelecidas nas Escrituras, aquelas verdades que foram ensinadas pelos apóstolos e foram deixadas à sua igreja. E nós, hoje, como igreja, precisamos também cumprir o nosso papel. Esses homens já
terminaram a sua missão, mas nós, como nós vamos deixar o nosso legado das futuras gerações, estabelecendo uma doutrina, resgatando as verdadeiras doutrinas, resgatando os verdadeiros ensinos, ou deixando que as heresias perpetuem aí para as futuras gerações. Não somente, né, a aula de hoje, que é uma aula introdutória, mas ao longo das aulas que nós vamos trabalhar a questão da teologia na perspectiva histórica, nós vamos trabalhar os seguintes aspectos. Vamos falar sobre os principais períodos de debates teológicos. Basicamente, vamos dividir em 4 períodos, que é o período da patrística, depois vamos falar do período da Idade Média, vamos falar da Renascença, o período da Reforma e pós-Reforma Protestante, e depois o período contemporâneo. Então serão aí, na verdade, 4 aulas que vão tratar em cada aula desses períodos que foram citados. Nós vamos falar da localização dos centros teológicos, vamos conhecer os locais onde havia, né, essa discussão, onde foi proporcionado, né, a construção, a produção de conteúdos teológicos. Vamos falar também de questões teológicas que foram debatidas, entender o contexto, por que eles debatiam, qual foi o motivo, né? Alguns debates, algumas questões hoje, de repente, não são relevantes, mas foram importantes na época para construir o que nós temos hoje. Então é importante que a gente também saiba sobre esses debates, essas questões. E também vamos falar sobre as escolas e os seus pensamentos teológicos. Então nós vamos aí ampliar o nosso leque de entendimento. Vamos citar aí algumas escolas. Nenhuma escola ela é perfeita. Cada escola procurou construir, né, uma teologia que fosse bíblica, porém sempre há, né, os equívocos, as distorções. Então a gente precisa conhecer o maior número possível de escolas para podermos ver qual que seria a mais coerente. E vamos falar sobre os principais teólogos de cada período e as questões específicas, o que esses teólogos produziram, qual foi a contribuição deles naquela época e também para os nossos dias. Então vamos aí enriquecer o nosso conhecimento e, acima de tudo, vamos nos encher da verdade das Escrituras, da verdade da Palavra de Deus, e fortalecer a nossa fé nas verdades eternas.